Quer Ei, dizer, ele já está lá nos Estados Unidos, claro, trabalhando pelo pai, uhum. pressionando ali o governo do Trump para, para, para aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Por aí você tira. Mas só que hoje a Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito policial para investigar as atividades do Eduardo Bolsonaro, que ele considera atividades criminosas, por ele estar lá advogando junto ao governo estrangeiro em favor dos interesses dele e da família dele, jogando esse governo estrangeiro contra a justiça brasileira. Explica um pouco o que é que isso pode significar. Não é, o Eduardo Bolsonaro, como todo mundo viu, ele está viajando pelos Estados Unidos para sabotar o próprio país, né? É um patriota raiz esse, que está sabotando o Brasil e pedindo por sanções contra o Alexandre de Moraes, contra a justiça, portanto. E finalmente veio a reação, né? O Gonê está aí apresentando a denúncia, se mexendo, tentando de alguma maneira impedir com que o Dudu Bolsonaro prossiga com essa tentativa de intimidação da justiça. Porque o que ele está fazendo é que quanto mais avança o inquérito, a investigação e agora o julgamento dos golpistas, mais ele tenta pressionar, usando a influência pouca que ele tem, mas enfim, alguma influência ele tem, com deputados e até mesmo com Trump, para passar esses recados, essas ameaças de que o Alexandre de Moraes pode sofrer sanções. Segundo o procurador-geral, né, o Paulo Gonet, aspas, há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos. Está lá no documento assinado pelo Gonet. Ele diz que, portanto, o Eduardo Bolsonaro tem essa missão, tem esse objetivo de atrapalhar um julgamento que a gente está aí acompanhando, podendo acompanhar, e que envolve, portanto, ele, o pai dele, no caso, a família dele. A denúncia também diz que em 22 de maio de 2025, o secretário de Estado do governo americano confirmou a possibilidade de imposição dessas sanções a autoridades brasileiras, tão aplicadamente requisitadas pelo senhor Eduardo Bolsonaro. Agora, Agora vamos ver se o STF vai aceitar a denúncia. Em breve saberemos. Já tem gente ventilando que aceitou, mas não aceitou, não está confirmado nada disso ainda, porém é provável que aceite. E o Eduardo conseguiu o que queria. Ele agora vai poder bancar o perseguido, vai dizer que está sendo. Ele saiu do Brasil com essa cascata. Eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, e não tinha nenhum processo contra ele. Agora, pelo jeito, ele vai conseguir. eu acho que pode ser que o objetivo dele seja esse, porque ele quer se projetar para as eleições gerais de 2026, seja como candidato ao Senado por São Paulo, o que é provável, mas ainda não é certo, ou seja, até como candidato apoiado pelo pai dele para a presidência da República. E o PL, o Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, já disse que acolherá qualquer que seja o nome que o Bolsonaro venha a apoiar, e mais ainda Eduardo Bolsonaro, que já tem uma projeção internacional fantástica. É engraçado essa projeção internacional, chama-se de projeção internacional o fato do sujeito estar lá, num outro país, a bater na porta dos governantes desse outro país para implorar que, pelo amor de Deus, dê uma mão ali ao papai dele, porque o papai dele está complicado lá no Brasil, está respondendo o processo. Se tudo se der como está mais ou menos desenhado, o pai dele será preso, será condenado, poderá não ir para a cadeia, porque, dado ao seu estado de saúde,
mais frágil, acabará indo para uma prisão domiciliar, mas enfim, mas sujeito a mil restrições do mundo. Tornozeleira eletrônica, não poderá receber visitas a não ser poucas e de familiares, enfim, uma série de restrições que acabará na prática dificultando ou inviabilizando de vez uma possível continuação da carreira política do Bolsonaro. Pois é. Agora, e aí, veja, o Bolsonaro, quer dizer, eu acho que Eduardo está à procura de algo que o projete, que o empurre para frente, que dê uma visibilidade, como a facada em Juiz de Fora que levou o pai e que ajudou o pai a se eleger. Claro que Bolsonaro, Eduardo não quer levar nem uma alfinetada, quanto mais uma facada. Mas ele está à procura de projeção para isso. Agora, É, ele está também à procura de uma vida boa, mais confortável. Ele que gosta tanto dos costumes americanos e não nega isso. Já na juventude dele foi fritador de hambúrguer lá nos Estados Unidos e teve a pretensão de ser embaixador do Brasil em Washington. E o pior é que o pai dele pensou nisso mesmo no início do governo. A reação foi tão grande, foi tão negativa, que acabou não indo. Imagina Eduardo Bolsonaro de embaixador do Brasil em Washington. é. Agora, Ele hein? está lá chiando, viu? O Eduardo Bolsonaro, claro que já foi para a internet chorar e bancar a vítima, porque a intenção, pelo jeito, é de fato usar de escada essa suposta perseguição que não existe, a perseguição parte dele. Quem está nos Estados Unidos sabotando o Brasil, pedindo sanção contra a justiça brasileira, até mesmo teve um papo de sanção econômica um tempo atrás, que pegou mal para o bolsonarismo. Aí eles tentaram dizer que não, sanção econômica nenhuma. Mas até isso eles procuraram. Então, quem está sabotando o Brasil, quem está perseguindo a justiça, obviamente que é o Eduardo Bolsonaro. E aí ele vai fazer o que eles fazem o tempo inteiro. Eles censuram o professor em sala de aula, chamando de doutrinador, mas eles dizem que lutam pela liberdade. Eles censuram jornalista, artista, chamando de pedófilo. Eles criminalizam esses extremistas, esses fascistas, eles criminalizam os adversários. Porque quando você criminaliza o seu oponente, você não precisa mais debater. É só linchar na internet, enfiar a porrada e prender. E aí você censura, fingindo que está protegendo a sociedade. Então ele chama de doutrinador, de pedófilo, jornalista, e aí vai para cima e cai. E ele está lá agora, perseguindo e censurando e querendo calar a justiça. Mas mesmo assim, ele vai bancar o perseguido. É claro que é essa a intenção do É a Eduardo. mesma escola, é a mesma escola de vitimização do pai, né? O pai lá levou a facada, uma coisa trágica, uma coisa repulsiva. Ninguém pode querer tirar nenhum candidato do páreo através de meios violentos. E um maluco lá em Juiz de Fora tentou fazer isso. Era um desequilibrado mental, como ficou provado pelos exames feitos pela Polícia Federal, por uma investigação rigorosa e repetida durante 2 ou 3 vezes. Era um desequilibrado mental, mas enfim, mas o gesto translocado dele fez com que Bolsonaro, que já vinha bem nas pesquisas, mas desse um salto grande e se elegesse. Claro que Eduardo não aspira nada disso, mas aspira a se tornar uma vítima. O caminho da vitimização, ele pode ser um caminho, vamos dizer, menos íngreme para o Eduardo Bolsonaro. Agora é curioso também o seguinte, salvo engano, como dizia antigamente um colega jornalista meu, salvo engano, o Eduardo era o único dos filhos de Bolsonaro que nunca tinha sido investigado, porque, me corrija se eu estiver errado, Guga. Eu me lembro que, claro, o Flávio Bolsonaro, todo mundo lembra que foi investigado por conta da rachadinha. Quando ele era deputado estadual, ele ficava, ou pelo menos a acusação que pesou contra ele foi essa, dele subtrair parte do salário pago
aos seus funcionários e ficar com essa parte que ele subtraía. Então, o Flávio foi investigado. Acabou, aparentemente, não dando em nada, mas foi investigado. Ou melhor, deu na mansão milionária que ele tem no Distrito Federal, aparentemente num valor muito baixo de 6 milhões de reais apenas. O, 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 aquele outro, o Carlos, que é o vereador lá no Rio de Janeiro, esse foi investigado por ter participado ou por ser suspeito de ter participado do chamado Gabinete do Ódio, que era aquele grupo que se reunia lá no Palácio do Planalto, sob a proteção do presidente Jair Bolsonaro, e começava a inventar fake news e uma série de coisas contra os adversários do momento. O Carlos foi investigado e ficou com medo, muito medo de ser preso, a ponto de o pai tentar abrigá-lo no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, e só não deu abrigo para ele porque a Michele, mulher do Bolsonaro, não se dá bem. Ela e o Carlos não se davam bem, então o Carlos ficou meio ali ao desabrigo, etc e tal. E o outro, o Jair Renan. Jair Renan, filho da segunda mulher do Bolsonaro, que hoje é vereador em Camboriú, em Santa Catarina, esse foi investigado por pequenos crimes, chamemos de pequenos crimes, tipo, Ele, é, ele tipo, conseguiu uma sala aqui no Mané Garrincha, por exemplo, que era muito mais caro o aluguel e aí ele conseguiu a um preço muito estranho, que depois ninguém conseguiu explicar como é que foi feito esse contrato. Isso foi uma das tretas que ele se meteu. Outra foi lobby que ele teria feito. Ele teria apresentado empresário para gente importante do é, governo. Ele tem uns tráfico de esqueminha dele, influência. Jair Renan. Chamam de tráfico de influência. Quer dizer, são pequenos crimes se comparados com os grandes crimes que acontecem, mas são pequenos crimes. Pequenos crimes também são puníveis. E aparentemente ele pagou lá uma multa, fez um Foi. acerto e se livrou desse processo. E agora, quem faltava ser investigado da prole do Jair Bolsonaro? Eduardo. Aí, Eduardo, agora, se ele queria, ou se ele quer mesmo ser investigado, ou se ele apenas queria usar essa fama de perseguido, de falso perseguido pela justiça, eu não sei. Mas agora ele será investigado. Sim, A sim, pretensão do exatamente. Eduardo, como é que o Trump e a sua curriola poderiam eventualmente punir o Alexandre de Moraes? Segundo todas as informações disponíveis, o que Eduardo busca, trabalha, para que o Alexandre de Moraes, seja alvo de restrições como ficar impedido de entrar nos Estados Unidos, seus bens, os bens que eventualmente o ministro Alexandre de Moraes tenha Sim, sim. nos Estados Unidos, sejam bloqueados. E ele fique proibido, Alexandre de Moraes, de fazer transações financeiras com empresas americanas. Isso, traduzindo, é o seguinte: fique proibido de usar cartão de crédito cuja matriz esteja nos Estados Unidos. Então ele não poderá mais, se isso tudo acontecer, não poderia entrar nos Estados Unidos. Não pode usar Se o cartão. tivesse O algum cartão vai ficar bem, inabilitado. tivesse algum bem lá, algum investimento, alguma coisa, ficaria bloqueado. Que é investimento legal, não é nada ilegal. E se tiver cartão de crédito, opa, não pode usar transações, fazer transações comerciais com cartões de crédito americanos, ou cuja raiz está nos Estados Unidos. E aí, isso indignou e está indignando os outros ministros da corte. Todos, pelo menos três, já chamaram o Eduardo Bolsonaro de moleque. Já disseram que o que ele está fazendo é uma molecagem.
E se ele está querendo e está confrontando a justiça brasileira, muito bem, a justiça brasileira também poderá se dar ao luxo de, se sentindo ofendida, confrontá-lo. É isso que a gente vai saber tão logo o Alexandre de Moraes aceite, se for o caso, ou recuse o pedido de Eduardo. Quer dizer, O, eu acho que isso é que vai pesar na decisão do Alexandre de Moraes. Vem cá, o que é melhor? Começar a investigar o Eduardo, que é, de alguma maneira, o que Eduardo está suplicando para que aconteça, ou não investigar e deixar para lá e recusar esse pedido do procurador-geral. Se você fosse dar um chute, você chutaria em que direção, Hugo? o Xandão não recua. Olha, o Alexandre de Moraes, ele tem argumento, ele tem um motivo para aceitar. A denúncia tem base. O sujeito está nos Estados Unidos sabotando o Brasil, pedindo sanção. Enfim, o que ele está fazendo é uma intimidação à justiça e ele está atrapalhando o trabalho da justiça brasileira. Então, assim, não falta base jurídica para se aceitar. Há indícios, entendeu? É só observar as falas do próprio Eduardo, além de toda a movimentação dele. Então, com base nas falas do Eduardo, na agenda do Eduardo, você tem ali, pelo menos, indícios de que ele está, sim, tentando intimidar e sabotando o Brasil. Então, há um argumento para que se aceite o processo. E o Xandão é muito pragmático. Então, eu acho que ele vai por aí. Ele vai É, aceitar. E já que você falou dos filhos, tem Carlos e Flávio Bolsonaro finalmente saindo em defesa do irmão. Os dois falaram a respeito da denúncia apresentada pelo Bonet. A gente está vendo os irmãos se unirem no golpe. No golpe eles se unem. Carlos e Flávio, eles escreveram. O Flávio acusou o Gonet de usar o cargo para perseguir o irmão dele. Escreveu assim: o procurador-geral da República usa seu poder para perseguir um parlamentar que está buscando ajuda internacional. Eu já vi pessoas carregarem um caixão até a cova, mas nunca tinha visto ninguém se enterrar junto. Ele acha que o Alexandre está entregando a cabeça assim. Pelo jeito é o que eles querem, né? Posar realmente de vítima e acham que o Alexandre está entrando no jogo. O Gonet apresentou a denúncia, vamos ver se o Alexandre vai aceitar, mas é nesse agora, sentido. isso é uma jogada antiga deles. Agora, eu acho que se o Alexandre aceitar esse pedido do Gonet de abertura de um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro pelo seu comportamento, vamos dizer, antipatriótico lá fora, nos Estados Unidos, isso vai fazer com que Eduardo, eu acho, o próximo lance de Eduardo, se esse pedido do Gonet for aceito pelo Alexandre de Moraes, vai ser retornar ao Brasil, retornar em triunfo. Por quê? Porque ele precisa de imunidade. Ele é deputado federal licenciado. Ele tirou licença, deixou lá o substituto dele, que o ajuda à distância, não é só o pai que o mantém lá, que mantém Eduardo lá. O substituto dele lá, que assumiu no lugar dele, também ajuda, de alguma maneira ajuda Eduardo. Eduardo não está passando nenhuma dificuldade nos Estados Unidos, pelo contrário. Mas, com uma investigação aqui aberta contra ele, ele vai ter que voltar, reassumir o cargo, ele está de licença. O prazo ainda não se extinguiu, para poder ter imunidade parlamentar. Ele precisa de imunidade parlamentar. Isso lhe dará um outro status, uma outra situação, uma outra margem de proteção diante do Supremo Tribunal Federal. Mas ele voltará, claro, como se fosse um desafio à justiça, como fosse uma prova de coragem dele, que vem para cá para responder o processo aqui de peito aberto, entendeu? Não foge da luta, um guerreiro bravo.
que tem a razão e que acha que tem a razão com ele, não foge da luta. Ele vai ter que voltar para cá. Porque mais do que os meses de licença que ele obteve, ele não poderá obter. Aí ele estará abrindo mão do mandato. Abrir mão do mandato, da proteção que o mandato lhe dá, eu duvido, posso estar errado, mas eu duvido que o Eduardo tenha coragem de fazer isso. Não sei, não acredito. Agora, o PL do Valdemar Costa Neto, olha, era o sonho de consumo do PL, era ter o Eduardo. Ter Eduardo como candidato a presidente, embora Ah, o que tragédia. embora o PL do Valdemar também não rejeite a ideia de ter a Michele como candidata a presidente da República. Claro. Agora, tudo isso vai depender também das circunstâncias, das condições em que o Lula chegue ao final do seu mandato. Se ele tiver forte ou razoavelmente forte, isso vai levar o ex-presidente Bolsonaro a pensar, vem cá, quem é melhor, Michele ou o Eduardo? Não, não, bota lá o Eduardo, porque se ele perder de todo jeito, ele fez o nome dele como candidato a presidente da República, será meu herdeiro. E aí bota lá a Michele para ser candidata ao Senado no Distrito Federal, onde ela terá uma eleição, ao que tudo indica, muito fácil. Ou não, dependendo de como o Lula chegue, se chegar mais fraquinho, aí poderá dar vez a Michele mesmo. É um jogo de xadrez que vai ser jogado até o último momento. Pois é, e ele está usando, obviamente, a bênção dele, ele como padrinho político, para, claro, fazer o que ele sempre fez, que é usar a política em favor dele e da família dele. O objetivo do Bolsonaro é se livrar da cadeia Mas e sempre conseguir foi, né? Sempre foi, né? É Sempre o foi. único, é o único objetivo dele quando ele lançou candidato a presidente. Ele não imaginava nunca, ele mesmo já disse, ele não imaginava nunca que ele pudesse se eleger presidente. Mas ele estava Bolsonaro, preocupado, ele já estava de saco cheio de ser deputado federal há tantos mandatos, e embora nunca tenha deixado de ser, vamos dizer, um nome do baixo clero, nunca passou de um nome do baixo clero. Aí disse: "Olha, vamos ser candidato a presidente, porque aí eu ajudo os garotos na carreira política deles, eles pegam carona na minha candidatura, se reelegem ou se elegem em melhores condições." Aí deu que o Bolsonaro, contra as suas próprias expectativas, se elegeu. Não é de graça que na noite em que ele se elegeu no segundo turno, ele, depois de se despedir dos amigos que tinham acompanhado a apuração com ele, o Jair Bolsonaro teve uma crise de choro. Não tinha projeto para o país, não tinha o que fazer, não sabia o que fazer, não tinha equipe para governar, não tinha equipe para governar. Montou um ministério medíocre e aí cercou-se de militares. Porque ele achou: bom, essa turma aqui eu conheço. Com essa turma aqui eu sei como lidar. E aí lidou desse jeito. E deu no que deu. Agora, deu no que deu. Deu enfim, nessa desgraça. Deu no Brasil em recessão. Deu num país quebrado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, a ponto do Congresso passar um cheque em branco, né? E dar uma boa grana pro Bolsonaro poder pelo menos governar o resto de mandato dele, usando, claro, a pandemia, que foi o que salvou um pouco até essa questão da economia, que foi um desastre completo na época do Bolsonaro. Sem contar a pandemia, um sujeito negacionista que mandava a gente ir para a rua no meio do auge da pandemia, antes da vacina. Ele era contra o isolamento social. Um sujeito que é incompetente em todos os níveis. Foi nisso que deu, uma desgraça. agora O sabe o pior que? presidente desde a redemocratização, e ele Agora sabe, que não se reelegeu por ser um incompetente. agora sabe o que me ocorreu agora? É que o Bolsonaro, quer dizer, eu sempre soube que o Bolsonaro não era uma pessoa assim tão inteligente como ele queria passar a ideia de que era. Porque, veja bem, agora vamos pensar juntos. Digamos, Bolsonaro disputa no segundo turno com Lula, perde, como perdeu. Aí imagina, se ao invés de ele ter começado a conspirar
para dar um golpe, ele se comportasse como um sujeito equilibrado que ele nunca conseguiu ser. Aí dissesse, não, muito bem, reconheço a derrota, vamos fazer a passagem de comando, a transição normal. Mesmo que ele não quisesse passar a faixa para o Lula, pudesse até se mandar na véspera para os Estados Unidos, mas seria diferente. Ele não teria sido processado por golpe, ele não estaria na situação que ele está, e ele poderia tentar voltar agora na próxima eleição. Olha, perdi ali, mas olha, sou candidato. Lula foi candidato Claro. 3 vezes. Perdeu antes de se eleger, perdeu 89, 94, 98, colheu 3 vitórias ou 3 derrotas consecutivas para presidente da República e se elegeu na 4ª vez. O Bolsonaro, tendo sido presidente, com as dificuldades que o governo Lula está atravessando, seja dificuldades por falhas do próprio governo, seja dificuldades ao enfrentar um Congresso tão hostil como é, Bolsonaro podia estar aí, tranquilo, numa boa, e estaria toda a direita, não só a direita extremista, correndo atrás dele, suplicando de joelho para ele ser o candidato à sucessão de Lula agora em 2026. Puxa, isso não passou pela cabeça dele. Não teve uma alma inteligente lá que dissesse: não, rapaz, pensa no futuro. Isso aqui agora já é passado. Para com essa história de golpe. Meu Deus do céu, engraçado, isso me ocorreu agora, ainda não tinha pensado nisso. Pois é, Vem cá, Bolsonaro. Se você hein? fosse um democrata, não fosse alguém que entrou na corrida presidencial já pensando em golpe, talvez você tivesse uma chance hoje. Mas não, eu peço para que vocês procurem o discurso do Bolsonaro, quando anunciou a candidatura dele em 2018, na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Jair Bolsonaro, no seu primeiro discurso, já dizia que ia dar um golpe. É só ouvir. Ele fala que mesmo que se acabasse, mesmo que eu acabe sem nada, eu vou fazer de tudo para que a direita volte. Eu vou. Ele faz um discurso de Messias, de alguém que está indo se sacrificar pela direita para dar um golpe. Desde o primeiro momento ele já entrou com essa intenção. Depois ele só procurou uma justificativa. A princípio, o golpe era contra o legislativo, ele atacava o legislativo, dizia que não tinha como governar. Quando ele começou a procurar argumento para dar golpe, era contra o próprio parlamento. Depois ele se vendeu para o Centrão, deu o orçamento secreto, deu a Casa Civil para o Ciro Nogueira, deu o orçamento secreto para o Arthur Lira, e aí sim ele começou a se voltar contra o STF e contra a justiça, e o golpe e a justificativa se tornou o conflito com o STF, com o Alexandre de Moraes. Mas a princípio o golpe era contra o legislativo, é só buscar na memória, nos jornais e nos vídeos que vocês relembrarão disso. Vamos ter que terminar porque acabou o tempo. Vamos dar tchau. Mas quanto tempo, Alice? Mais nenhum, acabou. Acabou. Acabou? Acabou a live. Não Acabou podemos a falar live, nem do galera. Mudou Macron? de horário, tá? Live às 17 no Podemos? Então, X. então, ô, Guga, podemos ir mais um pouquinho. Vamos falar do Macron.